Seja bem-vindos ao canal. Hoje trazemos uma informação que está rodando o submundo da internet. Em um mundo onde as aparências muitas vezes enganam, a história de Sean Diddy Combs, um dos nomes mais famosos da música e do entretenimento, tomou um rumo inesperado. O que parecia ser uma vida de sucesso irrestrito, com músicas de sucesso, empresas multimilionárias e uma rede de contatos de alto nível, agora está envolta em uma teia de mistérios, vazamentos e acusações. Em 2025, um bombástico vazamento de informações abalou a indústria do entretenimento. Documentos confidenciais, vídeos exclusivos e uma série de mensagens ocultas começaram a circular pela internet. Esses arquivos pertenciam a um documentário altamente aguardado sobre a vida de Diddy, mas o que ninguém sabia é que, ao invés de revelar mais sobre sua trajetória, eles abriram portas para um enigma muito maior. As imagens e documentos começaram a sugerir uma rede de intrigas e mentiras que poderiam mudar a história da cultura pop como a conhecemos. Mas o mais perturbador? Esses vazamentos não estavam apenas falando sobre o rapper, mas revelando algo que ele nunca teria imaginado: ele pode ser apenas um peão em um jogo muito maior. Durante anos, Diddy foi alvo de especulações e acusações. Entre as mais pesadas, estão as de envolvimento com crimes financeiros, lavagem de dinheiro, manipulação de contratos de artistas e, mais recentemente, acusações graves de assédio sexual. A pressão sobre ele nunca foi tão forte, com muitos questionando o que acontecia nos bastidores de sua carreira. Mas o que as pessoas não sabiam é que, por trás dessas acusações, Diddy pode estar sendo manipulado. Os vazamentos indicam que ele não estava tão no controle de sua própria vida como parecia. Documentos e vídeos sugerem que ele pode ter sido usado por uma rede de pessoas poderosas dentro da indústria do entretenimento, figuras que agora estão tentando salvar suas próprias peles enquanto deixam Diddy carregar o peso das acusações. De acordo com os vazamentos, existe uma série de vídeos antigos, gravados há anos, que nunca haviam sido divulgados ao público. Imagens que poderiam mudar tudo. Nesses vídeos, Diddy não aparece como o vilão que muitos pintaram. Em vez disso, ele aparece em situações comprometedoras, sim, mas sempre como um espectador, um cúmplice involuntário, talvez até mesmo um homem tentando desesperadamente sair do jogo antes que fosse tarde demais. Os vídeos revelam encontros secretos com figuras poderosas, algumas delas ainda muito influentes na indústria. Entre elas, estão nomes como Will Smith, Jennifer Lopez e Ashton Kutcher, que, conforme os vazamentos indicam, podem ter desempenhado papéis muito mais sombrios do que jamais imaginaram. As imagens sugerem que Diddy estava sendo manipulado por essas figuras, que estavam profundamente envolvidas em uma série de atividades criminosas, desde fraudes financeiras até possíveis escândalos de abuso. Mas o que é mais perturbador é o papel dessas celebridades nos crimes que Diddy é acusado. Aparentemente, ele foi colocado como bode expiatório, enquanto outras figuras influentes tentavam manter suas próprias mãos limpas. O que ninguém sabia até agora é que Diddy poderia ser o elo fraco dessa rede, talvez até mesmo o único capaz de desvendar toda a trama. Ninguém estava preparado para o impacto desses vídeos vazados. Imagens de Diddy, aparentemente sem querer, trocando informações envolvido em transações suspeitas com outras figuras famosas, começaram a circular. Entre elas, Jay-Z, Beyoncé, Will Smith, Jennifer Lopez e Ashton Kutcher, ícones da cultura pop que sempre foram vistos como imaculados em suas carreiras. No entanto, à medida que os vídeos ganhavam destaque, mais detalhes começaram a surgir. Em uma dessas filmagens, Will Smith, conhecido por sua imagem de bom moço, é visto em uma reunião secreta com Diddy. A conversa parece ser sobre investimentos de alto risco, mas o que é ainda mais chocante é que as transações parecem envolver dinheiro de origem duvidosa. Algo que nunca havia sido ligado ao nome de Smith antes. Jay-Z e Beyoncé são os casos mais secretos de toda a história. Todas as mensagens estavam criptografadas e arquivos corrompidos. Sem dúvidas, estão imersos até o fim do cabelo nesse caso, e provavelmente podem ser os culpados por tudo. Jennifer Lopez, por sua vez, aparece em uma série de encontros secretos com Diddy. As imagens mostram conversas em que ela parece instruir Diddy a lidar com certos problemas de forma discreta. O que isso significa? Até agora, as autoridades não têm respostas claras, mas as evidências indicam que ela estava profundamente envolvida em manobras financeiras ilícitas, do qual Diddy poderia ser apenas um intermediário. E Ashton Kutcher, que sempre teve uma imagem de celebridade descomplicada e inovadora, também aparece nas imagens.
Nos vídeos vazados, ele é visto com Diddy em encontros enigmáticos, onde discutem parcerias de negócios e acordos suspeitos. É possível que Kucher tivesse alguma relação com as investigações que giram em torno de Diddy, mas até o momento, sua conexão com os crimes ainda é nebulosa. Com os vazamentos e os vídeos, uma pergunta se tornou clara: se Diddy não é o verdadeiro culpado, quem está por trás de tudo isso? As evidências agora sugerem que ele pode ser um peão em um jogo muito maior. Ele foi manipulado para carregar a culpa de uma rede de figuras poderosas, algumas das quais podem ser bem mais perigosas do que imaginamos. Os vídeos mostram Diddy em uma posição cada vez mais desconfortável. Ele não é o mestre do jogo, mas sim o jogador que foi forçado a seguir as ordens daqueles que controlam o tabuleiro. A pergunta é: até quando ele vai manter esse segredo? Será que ele está esperando o julgamento, aguardando a hora de se libertar e, quem sabe, entregar todos os outros envolvidos na trama? A narrativa se complica ainda mais quando se considera o fato de que Diddy pode estar sendo pressionado a aceitar a culpa por crimes que ele não cometeu. Talvez ele seja o último a saber a verdade sobre tudo, ou talvez, ele tenha sido parte de algo ainda maior do que imaginamos. Agora, à medida que o julgamento de Diddy se aproxima, as perguntas continuam a surgir: será que ele é realmente inocente, ou ele apenas fez o papel de cúmplice para as pessoas certas? Ele pode ter sido o elo mais fraco dessa cadeia de acontecimentos, alguém em quem confiaram para esconder os segredos mais profundos, até que fosse tarde demais. As evidências podem ser a chave para seu futuro. Com os vídeos e documentos vazados, ele tem a oportunidade de virar o jogo e se libertar de todas as acusações. Mas o que ele fará com esse poder? Ele entregará os outros e sairá livre, ou tentará proteger aqueles que, por algum motivo, ainda considera aliados? Uma coisa é certa: o mistério está apenas começando, e o público está prestes a testemunhar uma batalha que pode mudar para sempre o curso da história de Diddy e de outras figuras famosas que, até agora, nunca imaginamos que estivessem envolvidas nesse jogo perigoso. À medida que os vídeos e documentos vazados se espalhavam pelas redes sociais, uma onda de especulação tomou conta do público. A mídia, sempre sedenta por uma boa história, rapidamente pegou o caso e colocou o foco em Diddy. Mas, em vez de mostrar apenas o rapper como vilão, as histórias começaram a se diversificar. Como era possível que Diddy fosse o único responsável por uma trama tão complexa, envolvendo pessoas tão poderosas? Jornalistas investigativos começaram a questionar as motivações de Diddy. Alguns disseram que ele poderia ter sido apenas uma marionete, alguém que estava sendo manipulado por figuras mais influentes. Outros, mais céticos, apontaram que, embora fosse possível que ele fosse apenas um cúmplice, sua posição dentro do mundo da música e do entretenimento não era algo que se pudesse ignorar. Ele tinha conexões profundas, muitas delas com pessoas que agora pareciam estar muito mais envolvidas do que jamais se imaginou. À medida que os detalhes dos vazamentos se desenrolavam, a rede de mentiras começou a se expandir. O público foi forçado a reavaliar tudo o que achava saber sobre Diddy e seus aliados no mundo das celebridades. O que parecia ser uma simples acusação de crimes financeiros começou a se ramificar, envolvendo desde fraudes fiscais e lavagem de dinheiro até alegações de envolvimento em atividades ilegais muito mais sérias. Diddy, com sua fama de ser um estrategista astuto e mestre dos negócios, parecia ter sido uma peça-chave para os planos de pessoas muito mais poderosas. Os documentos vazados revelaram que ele foi responsável por orquestrar algumas operações de fachada, com a promessa de grandes lucros para ele e seus parceiros. Mas o que ele não sabia era que essas transações estavam, na verdade, mascarando atividades criminosas de muito maior alcance, envolvendo figuras públicas que, até agora, haviam se mantido fora de qualquer suspeita. A questão que ficou no ar foi: quem estava por trás dessas transações? As figuras mencionadas nos vídeos, Will Smith, Jennifer Lopez, Ashton Kutcher, estavam mais envolvidos do que simplesmente serem colegas de negócios. Havia indícios de que essas celebridades poderiam ter sido parte de uma rede muito mais ampla, manipulando informações, manipulando o público e, talvez, até mesmo manipulando Diddy. Agora, com o julgamento de Diddy se aproximando, a grande questão que pairava sobre os envolvidos era: e até onde Diddy estaria disposto a ir para se salvar? Ele estava jogando um jogo duplo. Sabia das implicações de seus atos e dos de seus aliados? Ou ele estava, na verdade, na posição de alguém que,
por mais que tenha cometido erros, foi colocado em uma situação onde se tornou um peão de uma rede muito maior? Enquanto o mundo assistia, surgiam questionamentos sobre as celebridades mencionadas. Eles iriam continuar a negar qualquer envolvimento? Estariam prontos para proteger seus próprios nomes a todo custo, mesmo que isso significasse acusar Diddy e outras figuras que estavam ao seu redor? Os vazamentos trouxeram à tona uma verdade desconfortável, e ninguém estava imune. Will Smith, o astro de Hollywood com sua imagem pública impecável, agora estava no centro das atenções. Sua imagem de bom moço, que sempre foi seu maior trunfo, estava sendo manchada por essas alegações. Se as evidências fossem realmente concretas, ele teria que enfrentar as consequências de seu envolvimento. A dúvida pairava no ar: será que Will Smith sabia mais do que estava dizendo? Ou estava sendo forçado a fazer parte de um esquema muito maior? Jennifer Lopez, a diva do Bronx, também viu sua imagem ser colocada à prova. Ela sempre foi conhecida por sua carreira meteórica e seu papel como ícone de entretenimento, mas agora o mundo se perguntava: será que ela estava envolvida em algo mais obscuro? O que parecia ser apenas uma reunião de negócios com Diddy poderia, na verdade, ter sido algo muito mais comprometedor. Seus fãs começavam a questionar se ela era a estrela que sempre pensaram que fosse. E Ashton Kutcher, com sua imagem de galã irreverente e ativista social, também estava sendo questionado. Nos vídeos vazados, ele parecia ser mais do que o bom rapaz de suas comédias. Seu comportamento nas gravações indicava que ele poderia estar ciente de atividades que iam muito além de sua carreira na televisão e no cinema. O que ele sabia? E o mais importante, ele estava disposto a arriscar tudo por uma amizade com Diddy? O público, que sempre adorou ver os ícones do entretenimento como pessoas imunes aos erros, agora estava sendo forçado a ver uma nova realidade. Diddy poderia ser a ponta do iceberg, mas as verdadeiras peças desse jogo ainda estavam ocultas nas sombras, esperando para ser reveladas. E agora? O que Diddy faria? Ele poderia ser o herói que muitos acreditam ser? Ou ele apenas seguiu as ordens de pessoas mais poderosas, mantendo sua boca fechada por anos, esperando o momento certo para se livrar dessa rede de mentiras? A tensão estava crescendo. Se ele fosse realmente inocente, as provas poderiam ser a chave para sua libertação. Mas as coisas nunca são tão simples. O fato de ele ter estado envolvido, mesmo que sem intenção, em transações duvidosas, coloca em dúvida sua verdadeira posição nesse jogo. Ele pode ter sido cúmplice? Será que ele estava em uma posição em que não tinha escolha a não ser seguir as ordens de pessoas mais poderosas do que ele? Ou ele estava, de fato, jogando um jogo arriscado para tentar sair ileso, enquanto aqueles ao seu redor, figuras de poder, começavam a se distanciar dele? O futuro de Diddy agora estava em jogo, mas o que ele poderia fazer para se salvar? Ele tinha as cartas na mão, mas será que tinha coragem de jogar as suas fichas e revelar a verdade sobre os outros? Ou seria ele a última peça de um quebra-cabeça onde o verdadeiro culpado continuaria livre? E, como sempre acontece com as grandes conspirações, a verdade, por mais difícil que seja, acaba sendo revelada. Mas até lá, Diddy, Will Smith, Jennifer Lopez, Ashton Kutcher e os outros envolvidos no jogo das sombras teriam que continuar a navegar nesse mar de mentiras e dúvidas. O público, agora ciente de tudo, aguardava com ansiedade a próxima grande revelação. À medida que o julgamento de Diddy se aproxima, o mundo parece estar assistindo com um olhar atento. As provas contra ele são vastas, e as acusações continuam a crescer. Mas, ao mesmo tempo, as evidências dos vídeos vazados e documentos secretos começaram a pintar um quadro bem diferente daquele que as autoridades estavam tentando pintar. Diddy, agora mais isolado do que nunca, está em uma encruzilhada. Ele tem nas mãos a possibilidade de se libertar, mas a um custo elevado. Ao olhar para o futuro, ele vê duas opções: ou aceita a culpa pelos crimes que não cometeu, ou decide jogar o jogo mais arriscado de sua vida, entregando todos os outros envolvidos, revelando os segredos mais obscuros da indústria do entretenimento. Mas a questão é: ele tem realmente o poder de fazer isso?
Os vídeos e os documentos vazados podem ser suficientes para comprometer figuras poderosas, mas e as consequências de se virar contra elas? Pessoas como Will Smith, Jennifer Lopez, Ashton Kutcher e até outros nomes ainda não mencionados não são apenas figuras públicas. São pessoas com conexões profundas, com o poder de destruir carreiras, manipular informações e até controlar a narrativa pública. Diddy pode estar jogando uma partida onde ele é a peça mais fraca, mas a verdade pode ser sua última carta. À medida que o julgamento se desenrola, o cerco se aperta. Diddy, com sua experiência em lidar com situações tensas e controversas, sabe que a verdade pode ser a chave para a sua liberdade. No entanto, entregar os outros envolvidos nesse esquema pode ser mais complicado do que ele imagina. As figuras influentes mencionadas nos vazamentos, que sempre estiveram fora do radar da investigação, podem ser mais perigosas do que ele poderia prever. Se Diddy realmente sabe o que aconteceu nos bastidores, ele pode ser a peça-chave para finalmente expor toda a rede criminosa que existe dentro da indústria do entretenimento. Mas o que ele faria com esse conhecimento? Ele pode ser um homem desesperado por sua própria liberdade, pronto para expor tudo o que sabe. Ou, quem sabe, ele está esperando o momento certo para soltar a bomba, algo que pode destruir carreiras, expor segredos e causar um caos tão grande que a indústria jamais seria a mesma. A dúvida é, quem se beneficia dessa revelação? Diddy poderia ser o único a sair ileso, mas também poderia se tornar uma figura ainda mais odiada por aqueles que estão por trás dos crimes. Expor os culpados pode ser sua única forma de limpar seu nome, mas a um custo pessoal que ele talvez não esteja pronto para pagar. O risco de vingança é real, e Diddy sabe disso. À medida que o tribunal se aproxima, algo parece fora do lugar. Nenhuma das figuras que estão sendo implicadas, Will Smith, Jennifer Lopez, Ashton Kutcher e outros, estão respondendo de maneira clara. Todos estão quietos, talvez esperando Diddy tomar uma decisão. A indústria do entretenimento, sempre tão ativa e repleta de comentários sobre qualquer escândalo, parece ter silenciado. As grandes estrelas parecem agora mais cautelosas do que nunca, e ninguém ousa fazer declarações ousadas. Diddy, por sua vez, começa a se dar conta de algo muito mais sombrio: ele pode estar sendo vigiado o tempo inteiro. Cada movimento seu está sendo monitorado, não apenas pelos investigadores, mas pelas próprias figuras que ele poderia entregar. Esse jogo, que ele imaginava ser sobre justiça e revelação, pode ser muito mais complexo do que ele imaginava. Existe uma força invisível, uma rede de influências e manipulações, que tem o poder de destruir sua vida a qualquer momento. Mas o que Diddy ainda não percebe é que ele não é o único a estar sendo vigiado. Quem realmente está no controle disso tudo? Existe uma figura ainda maior, alguém que manipula todas as peças, mesmo sem ser diretamente implicado nas acusações. A dúvida sobre essa pessoa se torna a chave do mistério, um jogo de sombras onde ninguém está realmente seguro. Diddy se encontra, finalmente, diante de uma escolha: e expor os culpados e arriscar sua vida, sua carreira e, quem sabe, sua própria segurança? Ou seguir o caminho mais seguro e continuar sendo a pessoa que, talvez, nunca soubesse o que estava acontecendo ao seu redor? A decisão é mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Se ele entregar os outros, ele pode finalmente se libertar de todas as acusações, mas o preço seria alto demais. A indústria do entretenimento, que sempre foi o seu campo de batalha, poderia se tornar um lugar hostil, repleto de inimigos dispostos a fazer de tudo para calá-lo. E, por mais que ele tenha as provas, ainda há questões que não podem ser facilmente explicadas. O mistério, portanto, continua. Diddy ainda está em um limbo, aguardando o momento certo para revelar o que sabe. O mundo está ansioso, mas o que está em jogo é muito maior do que simples acusações. A verdade nunca será completamente conhecida, e o que Diddy fará com essas informações pode definir não apenas seu futuro, mas o destino de muitos outros. A questão permanece: e Diddy vai ser o herói de sua própria história, ou será apenas mais uma vítima de um sistema maior e mais poderoso do que ele jamais imaginou? O que será dele quando o julgamento finalmente chegar? Ele vai entregar todos os culpados, e com isso,
abrir um abismo de consequências que poderá abalar o mundo da fama para sempre? Ou ele continuará jogando as cartas de um jogo arriscado, onde a verdade e a mentira estão sempre se confundindo? E enquanto todos aguardam ansiosos pelo julgamento, a pergunta final é: quem realmente detém o poder nesse jogo? Será Didi, com seu conhecimento oculto, o único capaz de desvendar a verdadeira rede de crimes? Ou, será que o verdadeiro responsável ainda está observando de longe, manipulando todos os movimentos para que o mistério nunca seja completamente revelado? Quando a máscara finalmente cair, o que será revelado? Didi pode ser apenas a ponta de um iceberg, ou ele pode ser o responsável por acabar com tudo. Uma coisa é certa: os próximos dias serão decisivos. E o destino de Didi e de todos os envolvidos está prestes a ser decidido em uma batalha silenciosa que pode mudar para sempre a forma como vemos as celebridades, os crimes que escondem e a indústria que nunca imaginamos ser capaz de tamanha corrupção.